Sempre que Nigella acorda de madrugada, sente vontade de comer seu lanche favorito, cookies com leite gelado. Em uma viagem de negócios a Lisboa, Nigella acorda com sua vontade costumeira. Porém, havia um problema. Ela havia levado os cookies, mas estava sem leite. Para saciar sua vontade, Nigella vai até o mercado mais próximo em busca de leite fresco e gelado. Ao chegar no mercado, Nigella se depara com caixas rotuladas com a marca Parmalat, que contém leite de temperatura ultra alta. Detestável ao seu gosto. Sério? Mas por que Nigella reagiu desta forma ao ver o leite de caixa? Por muitos anos, nos Estados Unidos, não se vendia leite em caixa. Isso ocorre porque, para os americanos, alimentos secos são mais adequados para este tipo de embalagem, enquanto líquidos como leite devem vir engarrafados. Vivemos em um mundo transbordante de sensações. Onde quer que vamos, somos bombardeados por uma sinfonia de cores, sons e aromas. Algumas das notas dessa sinfonia ocorrem naturalmente, como os latidos de um cão, as nuances do céu ao entardecer ou o envolvente perfume de uma roseira. A sensação está relacionada à reação imediata dos nossos receptores sensoriais, olhos, ouvidos, nariz, boca e dedos. Há estímulos básicos como a luz, a cor, o som, os odores e as texturas. A percepção é o processo pelo qual essas sensações são selecionadas, organizadas e interpretadas. Assim, o estudo da percepção concentra-se no que acrescentamos a essas sensações a fim de lhe darmos significado. O encontro de Nigella com o leite em caixa ilustra o processo perceptivo. Ela aprendeu a relacionar a temperatura fria do leite refrigerado com frescor e teve uma reação física negativa quando confrontado com o produto que ia contra suas expectativas. Os 5 sentidos. Como percebemos o mundo à nossa volta? O processo da visão. A visão é um dos 5 sentidos que aprimoram nossa interpretação de mundo. Ela começa a partir do olho, que detecta a luz e as imagens, e termina no cérebro, que analisa e sintetiza a informação recolhida em termos de cor, forma, textura, relevo, distância e movimento. Este anúncio da Volkswagen brinca com a prática da previsão de tendências de cores comum em muitas indústrias. O olfato refere-se à capacidade de captar odores, que podem despertar emoções ou criar uma sensação de tranquilidade. Podem invocar recordações ou aliviar estresse. Algumas das nossas reações a aromas resultam de ações iniciais que invocam sensações boas ou más. E isso explica por que as empresas estão explorando conexões entre odor, recordação e estado de espírito. O processo da audição. Ao captar os sons existentes no meio em que vivemos e enviá-los ao córtex cerebral. Os consumidores compram milhões de dólares em gravações sonoras todo ano. Os jingles de publicidade mantêm a consciência de marcas e a música de fundo cria estado de espírito desejado. Muitos aspectos do som afetam os sentidos e o comportamento das pessoas. A mão, principal receptora de sinais do tato. O sentido do tato não se encontra em uma região específica, pois todas as regiões do organismo possuem terminações nervosas que reagem a estímulos mecânicos, térmicos e químicos. As pessoas associam texturas de tecidos e outras superfícies com qualidades do produto, e alguns profissionais de marketing estão explorando o modo como o tato pode ser usado em embalagens para despertar o interesse do consumidor. Um tecido fino, como a seda, é associado com luxo, o brim é prático e durável. De modo semelhante, supõe-se que as texturas mais leves e delicadas sejam femininas. Já a rusticidade quase sempre tem um valor positivo para os homens.
Já o paladar é a capacidade de sentir sabor. São as papilas gustativas na língua que captam quimicamente as características do alimento, transmitindo a informação dos 4 sabores básicos ao cérebro: azedo, amargo, doce e salgado. Nossos receptores de paladar obviamente contribuem para a nossa experiência com muitos produtos e as pessoas formam fortes preferências por certos sabores. Talvez esse elo venha de recordações marcantes da infância. A exposição ocorre quando o estímulo penetra na gama de receptores sensoriais de uma pessoa. É claro que nem todo estímulo é processado pela percepção humana. Este é o princípio dos limiares sensoriais. O impacto de um estímulo depende de sua intensidade, duração e da sensibilidade de quem o recebe. Os consumidores se concentram em alguns estímulos, não notam outros e chegam a desviar seu caminho para ignorar algumas mensagens. Estímulos novos ou recentes tipicamente recebem atenção. À medida que estes estímulos se tornam familiares, devido à exposição repetida, pode ocorrer uma formação de hábito. A formação de hábito ocorre quando um estímulo se torna familiar e comum a ponto de perder sua capacidade de conquistar a atenção. Esta situação é conhecida em marketing como superexposição. Um anúncio perde sua eficácia em função do número de vezes em que é exibido. Isso pode desgastar a imagem do produto e da empresa, podendo atribuir-lhes características negativas. Além do fenômeno da superexposição, uma corrente crê na existência de estímulos subliminares. A percepção subliminar ocorre quando o estímulo está abaixo do nível da consciência do consumidor. As mensagens subliminares supostamente podem ser enviadas pelos canais visuais e auditivos. Figuras ocultas em uma propaganda e mensagens não audíveis em CDs são alguns exemplos de técnicas subliminares. Apesar do rápido crescimento deste mercado, há pouca evidência de que os estímulos subliminares alterem o comportamento do consumidor. A falta de comprovação científica, entretanto, não impede a utilização desta ferramenta. Por exemplo, algumas lojas dos Estados Unidos enviam mensagens como "Eu sou honesto, não vou roubar, o roubo é desonesto", para impedir o furto de suas mercadorias. Os profissionais de marketing já entenderam que investir em mensagens subliminares não é a melhor forma de chamar a atenção dos consumidores. A atenção refere-se ao grau em que a atividade do processamento é dedicada a um estímulo específico. O processo de seleção perceptiva significa que as pessoas atendem a somente uma pequena porção dos estímulos a que são expostos. Para conquistar a atenção dos consumidores, os anunciantes podem, por exemplo, gerar um aumento involuntário da atividade mental do espectador através de mudanças bruscas de cenário, usar de cores fortes, destacar-se pelo tamanho, exporem-se em locais estratégicos, surpreender as expectativas, utilizar pessoas famosas ou celebridades e ser bem-humorado. I'll never forget the day I met him. My friends didn't say anything. Well, everyone sweats a bit. It's normal. I didn't think much of him. In fact, I couldn't stand being around him. And then he found the answer. Now, I really like him. Assim como todos os estímulos rotineiros, as propagandas nos rodeiam diariamente. O marketing se apodera do mundo à nossa volta e invade nossas casas e nossas mentes, em busca de um único objetivo: a satisfação. Só não sabemos ainda de quem.